Análise térmica, como eu falei, todo tipo de análise que muda a propriedade com a temperatura. Então você vai medir. Eu vou falar de dois, do DSC e do TGA, que às vezes são usados na literatura de poluição plástica, mas não é o mais usado. De longe é o infravermelho, né? E o Raman. O que o DSC faz? O DSC é Differential Scanning Calorimeter, que é análise calorimétrica de varredura. Então, por que varredura? Porque ela vai varrer a temperatura, ok? Como é que ela funciona? Sempre também com referência. Você tem uma panelinha em que você coloca a amostra, sólido, não precisa queimar, não precisa ser líquido e tal. Você pega um sólido, coloca numa panelinha que vai estar dentro de um forninho. E esse forninho recebe também uma atmosfera específica, e aqui no esquema não tem, mas é muito comum que a gente feche essa panela aqui, esse porta-amostra, com outra, com uma tampinha, e coloque uma pressão para isolar o sistema. Você faz isso com a panela de referência, você faz isso com a panela que recebe a amostra. E aí o que acontece? Qual é a sacada aqui? É super legal. Você tem um termopar aqui embaixo de cada um deles. O termopar é um dispositivo para medir temperatura. Então, olha só. Aqui eu não tenho nada, tenho ar. Mas isso aqui vai estar recebendo, trocando calor com o forno que está sendo aquecido, com o gás de arraste que está passando ali o tempo todo, com qualquer coisa que esteja influenciando a absorção de calor. Aqui também, a diferença é que aqui tem a amostra. Então, eu desconto, tendo essa referência, eu desconto todo o resto e eu só vou medir a amostra. Como? Pela diferença de temperatura desses dois. Na verdade, de capacidade calorífica, mas a gente pode falar de temperatura aqui, não tem problema, é uma aproximação. E é isso que a gente faz. O que o DSC mede é a variação de temperatura nos dois. Então, por exemplo, vai acontecer uma fusão. Quando acontece fusão é um fenômeno físico que ele é... A fusão ela é sempre endotérmica. E quando você cristaliza, você libera calor. A gente chama de exotérmica. Então, são termos para a gente falar sobre a relação dos fenômenos que a gente está observando com o calor. Então, por exemplo, a queima é exotérmica. Exotérmica, exo, para fora. Endo, para dentro. Então, vocês lembram formiga? A gente fala que formiga tem exoesqueleto, esqueleto externo. Então, o exotérmico é quando você tem alguma coisa que libera calor. Queima, oxidação, tudo isso libera calor. É um pouquinho mais sutil aí, um pouquinho mais complicado a gente explicar por que a cristalização ou a fusão libera ou absorve calor. A gente falou isso na aula de propriedades físicas. Mas, para lembrar, quando você tem fusão, ele absorve calor. Quando você tem cristalização, ele libera calor. Então, se você está aquecendo e, de repente, esse polímero passa por um processo de fusão, ele vai absorver calor. Então, o que acontece? Aqui não acontece nada, não tem amostra aqui, ele continua aquecendo. Aqui acontece a fusão, ele resfria esse porta-amostra. Então, vai ter uma diferença de temperatura aqui. Essa diferença de temperatura é o que a gente mede. E aí observa, aí esse é um equipamento, e a gente observa esse tipo de gráfico aqui. Então, a transição vítrea diminuiu aqui. Durante o aquecimento, ó, aqui o eixo X é o aquecimento, aqui é o fluxo de calor, mas a gente vai medir isso pela diferença de temperatura, depois a gente usa alguns parâmetros para chegar no fluxo de calor ou variação de capacidade calorífica. Mas isso são sutilezas que a gente não precisa aprofundar ou remarcar. A gente está vendo o que está acontecendo com a temperatura. Então aqui, ó, mudou a linha base, isso é a transição vítrea. Aqui aumentou a temperatura, ou seja, o fluxo de calor foi para cima, isso aqui é exotérmico, é a cristalização acontecendo. E aqui a fusão é endotérmico, vai para baixo. E isso pode mudar. Aqui, por exemplo, ó, o fluxo de calor foi para baixo. No eixo, tá aqui, é isso mesmo, ó. Aqui, no eixo mudou as condições. Aqui vocês podem ver, de 0 vai aumentando. Aqui, ó, vai... Não, tá aqui, desculpa. O valor tá aqui, é a mesma variação de valor, mas aqui, ó, na escala, no título da escala tá falando, ó, heat flow endo up.
Então, para cima é o endotérmico, para baixo é o exotérmico. E é em miliwatts, e aqui está em watt por grama. Então, né, não se preocupem com isso. O importante é que o calor, o fluxo de calor está para cima aqui. Então, essa banda, essa manifestação está para cima, ela é exotérmica. Aqui está para baixo, mas ela é exotérmica igual. É só prestar atenção aqui. Então essa é uma peculiaridade. Às vezes você olha um DSC, não tem um padrão. Sempre exo para cima, ou sempre endo para baixo. Não. Então vai variar. Então você tem que prestar atenção nisso. O DSC é chatinho nesse aspecto. Mas ó, esses dois são dois clássicos. Começa com a transição vítrea, vai para a cristalização, depois vai para a fusão. Aqui também. Transição vítrea, cristalização e depois fusão. Show? Então o DSC ele serve para ver coisas que vão, essas três coisas, cristalização, fusão, transição vítrea. Entre outras coisas, vou mostrar a degradação daqui a pouco. Então, eu quero saber se isso muda em função da degradação, eu consigo ver, e muda, eu consigo ver, consigo medir isso com o DSC. Consigo caracterizar a quantidade de cristal que tem ali, pode ter mais ou menos, isso é importante caracterizar. Efeito da degradação, importante, plastificante vai mudar a tensão vítrea, eu consigo medir no DSC. Então, não quer dizer que vai fazer milagre, não quer dizer que você pega um microplástico na praia, leva para o DSC e fala, quero ver quanto de plastificante tem aí. Tem umas condições aí de controle que a gente não tem quando você pega um microplástico no meio ambiente. Mas daria para medir a presença de um plastificante em algum experimento controlado. E estabilidade, tempo de indução ao oxigênio, é uma coisa que a gente faz para ver o quanto aquele plástico já foi degradado ou não, que é basicamente isso aqui. Ó. A gente começa o experimento com uma atmosfera, a fusão tem que acontecer, ó. Aconteceu a fusão, esse material está fundido em nitrogênio. Nesse ponto aqui, ó, eu paro a temperatura, então aqui ó, é uma taxa de aquecimento. Aqui ele para, é o que a gente chama de isoterma. Quando ele para, eu coloco oxigênio. Logo depois que eu começo a isoterma, eu mudo o gás, ponho oxigênio. Aí, ó, vai contando o tempo. Aqui é tempo zero. Aqui, ó. Deu 70 minutos. Começou o tempo zero aqui, né? Então é 90 e pouco. Menos 20 dá 70. 70 minutos de exposição ao oxigênio é o que esse material precisou para começar as reações de oxidação. Esse tempo de oxidação induzida a gente usa como parâmetro de estabilidade. Tá bom? Só para vocês saberem que dá para fazer esse tipo de coisa. E o TGA é bem simples, gosto muito dessa técnica, usei demais, mas é bem simples, bem legal. Tem suas peculiaridades, mas é bem tranquila. Então o que é isso? É uma balancinha, uma análise termogravimétrica. Gravimétrica, massa, termo, temperatura, é a análise que eu vou variar a massa em função da temperatura. O que eu estou fazendo? Eu tenho uma balancinha aqui, na ponta disso aqui, vem uma balancinha, aqui é um amostrador automático. Tem uma balancinha, eu coloco a amostra. Tem um porta-amostra pendurado nessa balancinha, e isso aqui encaixa aqui. Né? Isso aqui mexe, né? E aí ele encaixa aqui, isso aqui é um forno, dá para ver que tem os resíduos de outras queimas. Ele encaixa bonitinho e ele vai aquecendo, tem uma taxa de aquecimento. Conforme ele vai aquecendo, se tiver oxigênio, vai ter reação termo-oxidativa. Se tiver nitrogênio, vai ter reação térmica só. E aí você tem a variação de massa em função da temperatura e vai obter esses gráficos aqui. Ó. Aqui é a massa em miligramas. Chega na temperatura, ó, o PVC perde aqui essa temperatura. Perde a massa nessa temperatura com esse perfil de perda de massa. Chega o PMMA, é outra temperatura. Polietileno de baixa, mais uma temperatura. Teflon, outra temperatura. Polimida, mais uma temperatura. Então você tem diferentes taxas, diferentes perfis de perda de massa, e isso tudo serve para identificar que polímero que é. Não é para o que a gente usa. A gente não usa TGA para identificar se é PP ou PE, porque tem várias coisas que podem influenciar nessa temperatura. Mas é um jeito de confirmar, e a estabilidade térmica a gente mede aí com o TGA. Então deixa eu voltar aqui. Então eu tenho essa balancinha. Esse é um outro sistema, mostrando aqui a balancinha pendurada no fio. No sistema aqui em cima é eletrônico, tem uma balança, aqui em cima fica a balança. Todo um sistema de peso, antigamente, né? Agora é tudo eletrônico. E aqui, ó, fica a balancinha. Os gases que saem, o gás de purga, tem que ter um gás passando sempre.
Isso aqui tudo é o forninho, então ele vai aquecendo de 5 graus por minuto ou a 20 graus por minuto, pode ser menos, pode ser mais, mas esses são valores médios. E a amostra vem aqui dentro. E a gente obtém esse tipo de gráfico. Então, se você faz em nitrogênio, é análise a estabilidade térmica. Eu não vejo muita utilidade para o que a gente estuda. E a estabilidade termooxidativa é mais real. E eu também, mas de qualquer modo, a temperatura na qual começa a perder a massa, ó, aqui 200 e pouco, Teflon 500 graus, não é muito real. Então eu gosto de trabalhar a temperaturas menores, mas isotermas, em vez de taxa de aquecimento. Isso é uma discussão se a gente tivesse uma aula só sobre TGA. Então aqui só para vocês entenderem o que é análise termogravimétrica. Então o que a gente usa? Medida de estabilidade em taxa de aquecimento, medida de estabilidade em isoterma, que foi o que eu falei, eu acho legal, leva muito mais tempo, mas eu acho mais interessante. E uma coisa que eu vejo, que eu já vi usar para outros contextos científicos, e eu nunca vi usar para estudo de poluição plástica, mas acho legal compartilhar aqui, é volatilização de aditivos. Então, por exemplo, você coloca a amostra ali, isoterma, vai evaporando os aditivos lixiviados, ou se você tem tempo, o equipamento está no seu laboratório, está de boa, você pode deixar 1 dia, 2 dias fazendo a isoterma e liberando. Ele vai vendo a variação de massa de potenciais aditivos em temperaturas em que eles seriam vapor. Então você acelera, uma situação não é normal, não é real, porém você consegue saber qual é o potencial de lixiviação de aditivos para esse tipo de... para aquele plástico que você está estudando. Porém, de qualquer modo, é um uso muito extensivo, muito intensivo, né? Gasta muito tempo de TGA, então só se você tiver no seu laboratório, no seu departamento, alguém que tem esse equipamento e que não tem um uso muito frequente, o que é raro, porque o pessoal usa muito TGA. Mas eu acho esse tipo de medida original, eu nunca vi ninguém fazer, eu acho que tem potencial. Luz síncrotron. Então, deixa eu mostrar para vocês um videozinho. Eu acho que agora ele vai sair daqui e vai para a tela. Peraí. Que é um vídeo no YouTube. É isso mesmo. Vai montar aqui. Show, tá aparecendo, tá ótimo. Tá aqui. Deixa eu acho que eu tô na frente dele. Deixa eu sair daqui, pronto. Acho que agora 0.5 billion electron volt. Deixa eu tirar ele daqui. Tá ótimo. Isso aqui... Epa. Não. Museu do Hip Hop. Cliquei no errado aqui. Tá aqui, pronto. Deixa eu tirar o som. Ó, isso aqui é o síncrotron, lá de Trieste. Lá na Itália. E aqui, ó, é um videozinho mostrando o que é o que tem ali. O que é a luz síncrotron. Então, deixa eu explicar aqui. A luz síncrotron, ela é um jeito muito inteligente, muito esperto de acelerar elétrons aqui no meio. Depois que os elétrons são acelerados, vai mostrar a aceleração. Ó. Tem um booster aí, você gera pacotes de elétrons que tem que ser sincronizados, síncrotron, né? E aí eles vão... Ele é um feixe de elétrons, esse feixe de elétrons ele vai reto, né? E a gente faz ele fazer essa curva, mas a tendência é o feixe ficar reto. A gente obriga ele a curvar por indução magnética. Aí ó, ele fica acelerando aqui, e ele vai indo cada vez mais rápido. Aí chega uma hora que ele chega numa velocidade muito próxima da luz, com bastante energia, aí ele é deslocado para cá, e ele vai para o espaço onde ele é usado. E essa luz é uma luz tão forte, tão intensa, que a gente consegue fazer um feixe. Vocês lembram que eu mostrei o feixe de 2 milímetros do infravermelho? Eu consigo fazer um feixe com nanômetros, com bastante fóton dentro. Ou seja, eu consigo medir qualquer coisa naquele tamanho do feixe. Então o síncrotron é uma energia que me permite construir feixes cada vez menores. Mas também é muito caro. O síncrotron é um prédio bilionário, né? Custa.
Beleza, então ó, tudo isso aqui vai acontecer. Toda vez que esse feixe de elétrons ele é desviado para continuar rodando, tem uma energia residual na forma de luz que é tangenciada para essa mudança de direção. E toda vez que você gera essa energia, você está gerando um feixe de luz síncrotron. E dependendo do jeito que você vai mudando a direção desse feixe de elétrons, você tem uma característica de luz síncrotron um pouquinho diferente. E aí você consegue ter luz síncrotron de infravermelho, luz síncrotron de ultravioleta, luz síncrotron de raio-x A, raio-x B, raio-x C e por aí vai. Então você tem N técnicas. E aí o que acontece? O que ele está mostrando aqui, para cada feixe tangencial a esses elétrons que estão sendo rodados aqui, você tem a liberação dessa linha de luz síncrotron, desse feixe de luz síncrotron que a gente acaba usando. E aí, vai mostrar agora. Ele gera essa cabine. Essa cabine, ele não gera, né? Isso a gente constrói. Essa cabine, ela está feita para receber essa luz síncrotron, que eu quero que seja de infravermelho, e para isso eu construí uma coisa que mude a direção do jeito específico para gerar infravermelho, ou para gerar raio-x, ou para gerar ultravioleta. Então eu escolho como que eu vou mudar essa luz, e com isso eu estou escolhendo que tipo de radiação que vem para cá. E aí essa radiação eu uso para medir qualquer coisa que está no caminho dela. Então eu coloco o meu plástico, que tem um determinado aditivo, que é sensível à fluorescência de raio-x, e eu pego a linha de fluorescência de raio-x e faço uma medida de nanoplástico ali. Então isso aqui é muito legal. Não é simples, não é fácil, mas o resultado é muito bom. Então, para quem tem alguma pergunta específica que o síncrotron pode ajudar a responder, é legal investir em aprender um pouquinho mais. E toda figura de síncrotron é assim, com essas radiações tangenciadas à circularidade. Todo síncrotron tem esse plano aqui. E essas linhas, elas recebem essa radiação poderosíssima que fazem medidas muito legais. Ó que legal aqui. Aqui, nanoespectroscopia. Aqui, Twinic, que eu não sei o que é. Aqui tem o nome das linhas do Electra. Deixa eu ver, eu vou colocar na tela toda. Ah, tá, beleza, minha cara está aqui no canto esquerdo, não vai atrapalhar. Aqui tem SAX, que é raio-x de baixo ângulo. Material Science, não sei o que é. MCX, não sei o que é. Bar. Então tá aqui, Aqui tem muita sigla que não diz qual é o tipo de radiação. Mas aqui, KISAF é um tipo de radiação de raio-x. Aqui é espectroscopia, provavelmente infravermelho. E aqui microscopia é provavelmente imagem, pode ser um tipo de microtomografia. E aqui, espectromicroscopia VUV, photoemission de ultravioleta no vácuo. Então, beleza, tá aqui. Vários tipos de técnica, cada técnica para um tipo de feixe que está saindo aqui. Ok? Então, isso é o síncrotron. Esse é o de Trieste, e a gente tem os Sirius aqui do Brasil. Maravilha. Então, aqui são detalhezinhos, deixa para lá. Vamos voltar, que eu queria mostrar esse videozinho. E aqui é um esquema da parte educativa lá do síncrotron da Austrália. E todo síncrotron, se você entrar no site do síncrotron brasileiro, qualquer síncrotron vai ter uma etapa educativa lá. O pessoal se dedica muito a explicar o que é luz síncrotron, até porque o investimento para construir uma facility de luz síncrotron, ele é bilionário. E a sociedade tem que saber onde está indo o dinheiro, né? E esse é muito legal, porque aqui mostra bem aquela faixa de comprimento de onda que eu mostrei no comecinho, lembra? Deixa eu até voltar aqui rapidinho. Tá aqui. Aqui os comprimentos de onda, de raio gama, raio X, ultravioleta visível, infravermelho, micro-ondas, rádio. Tá aqui de novo. Então aqui, tá mostrando a escala de tamanho do comprimento de onda, tá aqui. Aqui provavelmente vai raios gama, está invertido em relação àquela que eu mostrei. Raio gama está desse lado e rádio está do lado esquerdo agora. E aqui, rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, gama. Essa faixa do micro-ondas, que eu não sabia, para mim, na verdade, micro-ondas não pegava. Foi uma surpresa quando eu estava preparando aqui.
Eu peguei esse e escolhi esse porque eu achei esse bem amplo. Eu não sabia que pegava. No LNLS eu não sei qual deles usa micro-ondas, se é que usa, ou se essa é uma característica só do síncrono australiano. Mas você pegou desde o micro-ondas, ó, passa pelo infravermelho, visível, ultravioleta e aqui a cereja do bolo, que é o que o pessoal mais usa, é o raio-x. Então, o raio-x é o mais... na minha impressão, como um usuário, não sou especialista em síncrotron, mas como usuário, eu acho que o pessoal, o grosso das técnicas é para raio-x, apesar da técnica que eu mais uso ser o infravermelho. Ok? Então, aqui são as faixas de comprimento de onda, que se alguma delas atende a alguma pergunta específica sua, o síncrotron é um lugar para você considerar, caso você esteja trabalhando com materiais muito pequenos. E para quem quiser ver, já tivemos uma visita ilustre do Matheus e da Ohana, lá do Sirius, e foi mais de 1 hora de entrevista, que é 1 hora e 8 minutos, com os dois explicando como funciona o síncrotron, peculiaridades, respondendo perguntas dos alunos. Então isso já foi numa oferta passada, se não me engano, a passada mesmo, de 2023, e está disponível para vocês assistirem, tá bom? Quem tem interesse pode olhar. E o último slide é uma mensagem final, porque ao longo dos anos em que eu ofereço essa disciplina, eu vejo o pessoal às vezes quer fazer alguma medida, quer usar alguma técnica analítica porque é interessante, foi parte de um trabalho que foi muito relevante, que chamou muita atenção, que o aluno gostou e ele quer usar. E eu acho que tem que ter mais coisa além da admiração pela técnica para usar. Então, o que eu queria deixar claro é que tem muitas... Isso aqui eu não arranhei o pico, a parte de cima do iceberg. Tem muita técnica para usar. Eu falei das que são mais usadas, mas existe muita possibilidade de técnica analítica para a gente fazer medida e para responder perguntas científicas relevantes ambientalmente em relação à poluição plástica. Mas a gente tem que conhecer bem. Então eu vou falar sobre isso no último item, mas é só para vocês saberem que tem muito mais coisa do que o que eu falei aqui. Quem determina a técnica que você vai usar não é você, não é seu orientador, é a pergunta científica. Então, o seu orientador está aí para ajudar a encontrar essa técnica, mas uma vez que vocês determinaram qual é a pergunta científica, aí você vai atrás da técnica. A não ser que, e é uma realidade que a gente tem que encarar, que você seja obrigado a usar uma determinada técnica, independente da sua pergunta científica. E isso é muito pertinente. Quando acontece, eu tenho um amigo que começou a mexer com infravermelho, ele era cromatografista, passou num concurso numa universidade que não tinha cromatógrafo, ele chegou na universidade, tinha um infravermelho na caixa. Na caixa. Compraram, a universidade ganhou por algum motivo, algum pesquisador recomendou a compra, demorou 10 anos para comprar, quando chegou o cara já tinha aposentado, ele foi recém-contratado, falaram, ó, tem um infravermelho na caixa. O cara virou um espectroscopista. Por quê? Não tinha recurso, recém-contratado, tem um infravermelho dando sopa, não sei o que você faz. Você vira um espectroscopista, não tem o que fazer. Então, às vezes tem um equipamento legal, um TGA, falei para vocês que o TGA podia ser usado para ver lixiviação. Nunca vi. Tem um TGA com pouco uso no departamento. Por que não? Aprende a usar, é um recurso. A gente tem tanta dificuldade de encontrar recurso, quando tem um recurso sobrando, às vezes a gente é obrigado a usar aquele recurso. Dinheiro público tem que ter utilidade. Então, nesse caso, você pode modular a sua pergunta científica para abraçar alguma técnica que está ali dando sopa. Mas, em geral, eu vou atrás da técnica depois que eu escolho a minha pergunta científica. Eu acho isso mais interessante. Eu exorto vocês a não, como eu disse antes, não planejar usar um equipamento porque ele é chique, ou fazer um protocolo de um jeito X porque todo mundo faz assim. Essa segunda parte desse item não tem a ver com a aula de caracterização, mas tem a ver com fazer pesquisa em geral. Então, assim como você não deve planejar usar um equipamento porque ele é chique, isso tem a ver com a aula de hoje, eu acho isso muito equivalente com fazer um protocolo de um jeito X
porque todo mundo faz assim. Todo mundo quer usar o síncrotron. Você não precisa usar o síncrotron se isso não tem a ver com a sua pergunta científica. Assim como você não precisa fazer um protocolo de um determinado jeito, porque todo mundo faz e você repete porque todo mundo faz e você não... De repente, para a sua pergunta científica, podia ser diferente. Podia ser mais customizado, podia gastar menos, podia ser mais rápido, porque o protocolo, como todo mundo faz, atende um outro contexto, não o seu. E o seu contexto pode prescindir de etapas daquele protocolo. Então é importante ter sempre o espírito crítico. Isso eu acho muito relevante para fazer caracterização ou para qualquer outra coisa. E eu acho que a mensagem final é observar o que está todo mundo fazendo em termos de protocolo, em termos de contexto e em termos de instrumental. E ter a mente aberta. Então, apesar de você ter uma pergunta científica específica e você ter que trabalhar em função dela, porque senão você não termina o seu projeto, é importante você saber o que está sendo feito para quando a sua pergunta científica demandar uma determinada técnica de caracterização ou de análise, você já sabe do que se trata e sabe para onde ir. Então, é uma recomendação que eu faço aí. Eu acho que não é nem sobre essa aula, ela caberia em qualquer aula. Tá bom? Beleza, tá gravado. Deixa eu terminar aqui.